E um trecho do sermão do pregador John MacArthur foi retirado do YouTube devido a uma lei que foi aprovada no Canadá. Está tendo uma grande tensão no Canadá por causa de um projeto de lei. E esse projeto, meus irmãos, está proibindo uma terapia de conversão contra a população LGBT. E o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau comemorou a decisão e chamou a prática de desprezível e degradante. E disse essas palavras, confira comigo. É oficial, a legislação do nosso governo que proíbe a prática desprezível e degradante da terapia de conversão recebeu consentimento real, o que significa que agora é lei, escreveu no Twitter. Mas o que seria essa terapia de conversão que eles estão se referindo? Essa nova lei está considerando crime submeter uma pessoa de qualquer idade, consentindo ou não, a um tratamento às chamadas terapias de conversão, baseando no pressuposto que a orientação sexual pode ser ou alterada ou curada. Aqui no Brasil ficou muito popular o termo, porém também, meus irmãos, errado, como cura gay. Homossexualidade, meus irmãos, não é doença, mas segundo as escrituras é um desejo pecaminoso pela pessoa do mesmo sexo. E o Senado do Canadá classificou a posição cristã sobre a sexualidade como um grande mito. E essa lei chamada C4 no Canadá está criminalizando, junto com a terapia e também o discurso de conversão, como um mito da moralidade sexual bíblica. Ou seja, as pessoas se acharem melhores ou também se considerarem heterossexuais é um grande mito construído pela religião, meus irmãos. E segundo essa nova lei no Canadá, uma pessoa que é homossexual, por exemplo, se ela for confrontada com o evangelho genuíno, meus irmãos, e ela quer se arrepender dos seus pecados, tomar um novo rumo de vida e principalmente abandonar suas práticas homossexuais, agora com essa lei ela não pode mais, ou seja, é o Estado que está determinando o que a pessoa escolhe sobre a vida dela. Não existe mais liberdade do psicólogo, do paciente e também dos pastores. Reprimir a identidade de gênero é crime agora no Canadá, passível de 5 anos de prisão. E depois de trazer o contexto do que está acontecendo no Canadá, como aqui não é um canal apenas informativo, o que nós cristãos podemos aprender teologicamente com o que está acontecendo no Canadá e nos demais países dos Estados Unidos. Os pastores dos Estados Unidos, por exemplo, meus irmãos, se reuniram de uma maneira unânime no domingo passado para pregar sobre a ética bíblica a respeito da sexualidade. E eles condenaram também as práticas homossexuais com muita coragem. Porque, meus irmãos, quando o Estado ele tem poder para definir qual discurso a respeito da sexualidade é verdadeiro ou é um mito, todo discurso, podemos dizer assim, está em jogo. E os pastores nos Estados Unidos mostraram uma grande coragem para pregar contra as práticas homossexuais. E um exemplo bom nós já encontramos na igreja primitiva. E quando ela começou a avançar, os líderes religiosos tentaram parar a igreja de Cristo. Pedro e João, eles foram presos pelo Sinédrio e interrogados por causa do evangelho que eles estavam pregando e foram ordenados a não falar mais no nome de Cristo Jesus. Quando os membros do conselho viram a coragem daqueles homens, de Pedro e João, eles ficaram admirados, pois eles perceberam que eles eram homens comuns, sem nenhum tipo de instrução religiosa ou formal, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado, ele estava ali diante deles. Assim, eles ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Estavam perguntando uns aos outros. Nós não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram.
não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. E com aquela bela resposta, Pedro e João disseram: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E após, meus irmãos, o Sinédrio soltar os apóstolos, eles voltaram para a igreja primitiva e relataram tudo o que aconteceu. E os cristãos, de modo unânime, levantaram a voz a Deus como uma oração muito poderosa. E essa palavra em grego que Lucas utiliza, homutumadon, traduzida como unânime, traz uma imagem quase musical de uma orquestra, mas o sentido simples é que o Espírito Santo trazia harmonia na vida dos membros da igreja, unânimes eles estavam. E no final da oração nós percebemos que eles não agradeceram a Deus nenhuma vez pela libertação de Pedro e João. E os cristãos da igreja de Atos, meus irmãos, eles não pedem proteção ou livramento diante da perseguição. Que sensacional! Eles pedem algo muito mais importante, que é intrepidez. E no Novo Testamento a ousadia é um atributo de virtude, um atributo que deve marcar a vida da igreja em todas as gerações. Os cristãos registrados no livro de Atos, vendo as perseguições, eles queriam algo melhor que uma proteção. Eles queriam que Deus desse a eles confiança para anunciar a palavra com ousadia entre os povos. E quando eles terminaram aquela oração, tremeu o local onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios, meus irmãos, cheios do Espírito Santo com grande intrepidez, ou seja, uma ousadia. Eles estavam destemidos, sem medo da oposição dos homens e de Satanás. E eles anunciaram a palavra de Deus todos os dias no templo, de casa em casa. E esse anunciar na língua original está no tempo imperfeito. O tempo imperfeito em grego, meus irmãos, traz um sentido de algo contínuo. Ou seja, eles estavam anunciando a palavra de Deus a todo momento, com intrepidez, em tempo e fora de tempo. E essa intrepidez que os cristãos precisam para pregar o evangelho diante de leis que são aprovadas e são contrárias à nossa fé. E que Deus, meus irmãos, continue dando essa intrepidez aos líderes cristãos diante do que está acontecendo lá no Canadá e nos Estados Unidos. E que os nossos olhares estejam atentos com os nossos irmãos na fé e muitos pastores que estão comprometidos com o evangelho, e que nós intercedamos a eles com muita oração.